E aí, pessoal, tudo certo com vocês? Aqui é o professor Denilson Seixas, bem-vindos ao canal. Hoje nós vamos falar sobre uma personalidade histórica brasileira. Há tempos atrás eu fiz um vídeo falando sobre um outro personagem que foi Mahatma Gandhi. Inclusive vou deixar um card aqui para vocês, se quiserem assistir o vídeo sobre Mahatma Gandhi, estará disponível aqui então, certo? Bom, hoje o assunto é sobre Chico Mendes, uma pessoa muito importante na questão ambiental brasileira, e na questão também da proteção dos trabalhadores que trabalhavam com os seringais. Então, o Chico Mendes ele foi esta personalidade que ficou marcado na história brasileira e que teve um problema, foi assassinado no ano de 1988. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre a sua história e a sua trajetória em relação a essas situações, certo? Bom, tem uma música que fez uma homenagem ao Chico Mendes. Essa música é interpretada pela cantora Simone, que diz o seguinte: Chico, onde houver uma vida, sua voz será ouvida como força de oração. O amor pela terra que não se encerra num coração. E segue adiante a música, né? Então, uma música bem importante que marcou aí a década de 80, mostrando então essa homenagem ao Chico Mendes. Chico Mendes, então, desde os 8 anos de idade, mais ou menos, já vivia em meio aos seringais. Ele nasceu no Acre, na região chamada Chapuri. Então, desde cedo, ele estava envolvido com este meio, né, no meio da floresta, e trabalhando já com os seringais, né, porque qual é a importância dos seringais? É a questão da retirada, é como matéria-prima para extração da borracha, né, para a fabricação da borracha. Então, o látex é essa matéria-prima que vem dos seringais. Então, havia, desde a época que Chico Mendes vivia lá, um conflito entre fazendeiros e os seringueiros. Então, o Chico Mendes ele criou, junto com outras pessoas, é claro, né, sindicatos, e junto com essas pessoas, nos sindicatos, eles criaram uma estratégia para barrar o avanço do desmatamento que era gerado pelos fazendeiros. O que os fazendeiros queriam? Queriam derrubar as florestas para ampliar a área de campo e colocar ali o gado para, né, criar o gado, então, certo? Então, havia essa dicotomia, né? Aquele grupo, né, geralmente os fazendeiros, então, que desmatavam as florestas para trabalhar na agropecuária, e os seringueiros que trabalhavam, então, de forma sustentável, preservando as florestas. Claro que, além dos seringueiros, havia outros grupos, indígenas, ribeirinhos, então havia outros grupos também. Mas, especificamente falando sobre a questão do Chico Mendes, né, que era um defensor, ele era seringueiro, né, então defensor desse grupo de trabalhadores. Então eles criaram os chamados empates. O que significa isso? Havia um grupo de pessoas, então, junto com os sindicalistas, né, e o grupo de Chico Mendes, eles se deslocavam para essas áreas onde haveria o desmatamento. Então eles se colocavam, né, à disposição ali, numa determinada área, protegendo as árvores. Então ficavam próximos às motosserras, ao maquinário que seria disponível, né, para fazer o desmatamento. Então a intenção dessas pessoas, crianças, mulheres, idosos e homens, né, ligados então à preservação ambiental, ficavam então junto e procurando evitar com que as máquinas e as motosserras derrubassem as matas. Então essa era uma forma pacífica de contestação, de preservação do meio ambiente. Então os chamados empates. E em 1976, então, foi criado, né, o primeiro empate.
Alguns deram certos, outros não, mas foi uma forma bem importante de mobilização. Né? Em 1977, o Chico Mendes, então, funda um sindicato em Chapuri, e a partir disso, então, logo depois, ele também se torna vereador, então entra no campo político, e aos poucos ele vai se tornando uma pessoa perigosa para o sistema. A época era a época do regime militar, e muitos fazendeiros viviam sob o apoio dos governantes da região. Então havia uma dificuldade muito grande do Chico Mendes e dos sindicalistas de defender a floresta nesse sentido, porque havia então uma ligação política e inclusive até com a justiça entre os fazendeiros, os políticos e a justiça. Então, defendendo, né, os fazendeiros. Então havia essa dificuldade muito grande. E o Chico Mendes, então, foi alvo de perseguição, vamos dizer assim. Ele sofreu, então, ameaças de morte várias vezes, e isso, então, foi gerando este grande problema para o Chico Mendes e para a sua família. Em 1985, ele organiza o primeiro Encontro Nacional dos Seringueiros. A ideia era aproximar os seringueiros dos indígenas, dos grupos, né, que são chamados de grupos quebradores de coco, dos ribeirinhos, então de todas aquelas pessoas que viviam na floresta e que dependiam dos benefícios da floresta. A ideia era unir esses grupos em prol da defesa do meio ambiente. Em 1987, então, ele recebe uma visita de representantes da ONU e ele denuncia, então, esses problemas que estão acontecendo, porque o que acontece? Existem projetos que, financiados por bancos internacionais, né, estavam destruindo as florestas e expulsando índios e seringueiros. Então, os representantes da ONU ficaram sabendo disso, vieram até a região e o Chico Mendes denunciou. Mais tarde, ele foi levado ao Congresso norte-americano e lá, então, ele confirmou essas denúncias e esses financiamentos, esses projetos acabaram diminuindo. Então, o governo brasileiro acabou não conseguindo mais tantos recursos, né, através desses bancos internacionais que disponibilizavam recursos para seria para a proteção da floresta, mas não estava sendo usado. Estava sendo usado para proteger os fazendeiros, né? Então, com essa denúncia do Chico Mendes, isso ficou, então, evidente e os bancos internacionais, então, não disponibilizaram mais recursos para o Brasil. Então, diminuiu os recursos, né? E uma das grandes mobilizações, então, do Chico Mendes era justamente de criar uma reserva extrativista para a proteção da floresta. O que são essas reservas extrativistas? Seria, então, o reconhecimento de áreas de florestas ocupadas tradicionalmente por seringueiros e outros grupos extrativistas. Então, essas áreas seriam preservadas. E esses grupos extrativistas, eles não prejudicam o meio ambiente, e sim retiram de forma sustentável, utilizam os recursos de forma sustentável. Então, essas reservas teriam, então, a produção e o comércio de matéria-prima e de outros produtos que sairiam dali da floresta, com o apoio, claro, de universidades, né, para exportar produtos que sairiam, então, dos recursos da floresta, mas sempre de forma sustentável, né? Então, a ideia dessas reservas extrativistas aí, que foram criadas, né, foram utilizados, né, conseguiram formar essas reservas extrativistas. Então, isso foi bem importante para a preservação daquela área do Acre e de outras regiões também. Então, a luta do Chico Mendes foi bem importante. E em 1988, então, ele, como a gente falou logo no início, né, que ele se tornou uma pessoa perigosa para os poderosos, ele acabou sendo assassinado, então, e ficou
o legado de Chico Mendes como um dos grandes defensores das florestas brasileiras. Claro que ele não é o único, existiram outras pessoas que também estavam e ainda estão, né, alguns ainda estão protegendo as florestas, mas Chico Mendes, então, como esta pessoa que veio, né, lá de uma situação bem simples, né, como seringueiro, aos poucos ele foi conseguindo conquistar, né, um certo reconhecimento como vereador, também representantes da ONU, foi levado até o Congresso norte-americano. Então ele se tornou uma pessoa como uma grande referência para a proteção ambiental aqui no Brasil, então. Certo? Então, hoje era isso, para a gente conhecer um pouco da história do Chico Mendes, que é uma pessoa que ficou marcado aí na história brasileira como um dos grandes líderes aí para a proteção ambiental, então. Muito obrigado pela presença, até o próximo vídeo, até mais, tchau, tchau.